Eu gostaria muito, e até sei mais ou menos o que você vai responder com relação a isso. Quais seriam os impactos hoje se a reforma da Previdência não passasse no Congresso? Eu temo Também. que, em função deste nosso organização política, a reforma da Previdência, se passar, ela vai passar como outros projetos também, que vai acabar se constituindo em algo oportunista ou algo de oportunidade. Eles pegam, por exemplo, como aconteceram em centenas de coisas, e no projeto que cuida da Previdência eles vão colocar outras coisas para incluir e aprovar. Eu diria o seguinte: a Previdência é uma coisa que já deveria ter sido transformada, não reformada, entendeu? O que é a Previdência? A Previdência é um instituto que gera a necessidade de prover o indivíduo de uma existência digna depois que ele deixa o trabalho. Aí a gente pode interpretar isso como uma previdência. Acontece que a previdência no Brasil, ela não exerce só a função de previdência, ela exerce também a função de empregador. Por quê? Porque o cidadão que se aposenta como um operário comum, ele tem sobre si a espada da previdência. O cidadão que se aposenta no poder público, ele se aposenta com o salário que ele tinha como quando estava empregado. Então, o INSS, ele produz duas assistências, assistência previdenciária, e ele ocupa também a postura de empregador, porque na razão direta que o cidadão se aposenta com o salário, ele continua empregado, ele não está mais aposentado, ele tá ainda empregado. E se torna um passivo enorme. Então, minha visão, a grande desproporção da Previdência está lastreado nesse quesito. Ou seja, por que um ministro do Superior Tribunal Federal, um juiz, um funcionário qualquer do Ministério Público, um funcionário da Prefeitura ou dos Estados, por que ele tem que se aposentar com o mesmo salário que ele trabalhava? Sendo que não contribuiu com isso. Não, ele não contribuiu com tudo para ter aquele salário. Exato. Então, existe o quê? Existe uma desigualdade social onde o Estado, ele penaliza o produtor, aquele que constrói alguma coisa para o país, e beneficia aquele totalmente não faz nada. Verdade. É isso? É uma linguagem totalmente verídica, né, seu Luiz? Totalmente. Por favor, Carlos. Tem uma coisa que eu não entendo sobre isso de taxar dividendos, que para mim é completamente doido, inexplicável, porque quando a gente compara outros países do mundo que cresceram muito, por exemplo, os casos dos tigres asiáticos, o Chile, Colômbia, Peru, México e até a Bolívia, o que acontece é que, de repente, você taxa o dividendo em alguns países, alguns poucos deles, mas em troca você elimina o imposto ao ganho de capital. E tudo bem, isso seria ainda melhor para a gente. Você tem que produzir uma diferença, você não pode tributar tudo. Você tem que, senão você se torna o quê? Um terrorista tributário. E resulta que passa a impressão de que o governo está reformando, está taxando o dividendo porque quer tampar um buraco no curto prazo. Só que no longo prazo, ele mesmo está tirando no próprio pé. Ele está criando um buraco maior ainda. Isso é super paliativo e super destrutivo. Isso daí é uma coisa que está tão à mostra, está tão à vista, que eu não sei por que o governo não olha para isso, não vê isso. Agora, lamentavelmente, nós somos um país que temos uma quantidade de partidos políticos proibitiva, 30 e poucos partidos políticos. É difícil você se entender quando são em 12, imagine em 30, não é? E é o jogo de... É muito jogo de interesse. Sem dúvida. É isso aí. E as notícias vêm para o nosso
né, bem querer, vamos dizer, quando o índice atingiu a sua máxima de 100 mil pontos e depois caiu para 91, dando Não, mas o índice é uma coisa, o índice ele é um produto de uma carteira teórica, Sim. que você manipula ao sabor do interesse que você tem, não é isso? E ele lamentavelmente, ele não é composto para mostrar uma trajetória assim bastante diversificada. Ele mostra a trajetória de alguns papéis que possuem um peso muito forte na constituição desse índice, entendeu? muita tranqueira no meio também, né? Vamos Não, dizer. mas tranqueira, eu não digo que é tranqueira, mas eu acho que a maioria dos papéis que integram o índice são papéis que a gente chama papéis da roleta. Ou seja, são papéis não são papéis que você vai investir nos preços que estão. São papéis que você vai entrar para produzir fluxos especulativos. E olha, uma dúvida que é do Herrera, e é uma dúvida que eu já sei que o senhor gosta, eu também gosto. Eu queria que o senhor assim, desse algumas considerações sobre o momento atual da Cielo. O momento atual é um momento de competição, um momento de desafio, tá entendendo? É claro que ela não tem mais o mesmo charme em termos de manutenção de market share, não é isso? Ela vai ter que brigar bastante. Ela estava reinando sozinha num país onde não tinha nada. Agora começaram a aparecer competidores. Então é lógico que também a gente não vai acreditar que ela vai sucumbir. Não, ela vai competir, ela vai entrar na competição. E eu acredito que ela tenha assim, estrutura não só financeira, como estrutura tecnológica também para competir com os demais. Se os demais podem alcançar um determinado objetivo, ela também pode, tá entendendo? A verdade é essa. E hoje... Mas é claro, ela não ostenta mais o mesmo padrão de monopólio como já ostentou, tá certo? Hoje a concorrência está mais acirrada e a competição é muito mais dinâmica, não é isso? Então eu acredito que ela não vai quebrar, tá entendendo? Mas eu não acredito que ela volte para R$30 também, né? Tá entendendo? É bem... hoje os dividendos que ela está pagando são dividendos reais, na sua opinião, assim? Por essa... Os dividendos que ela está pagando, ainda a gente não tem condições de avaliar. Por quê? Porque ela ainda está numa dinâmica competitiva, não é isso? E a gente precisa então avaliar, dentro desta dinâmica competitiva, onde ela vai se posicionar, até onde ela tem condições de recuperar market share, até onde ela tem condições de recuperar margens. Tá certo? Aí então você vai poder fazer uma análise mais ampla, né? Mais assim eficiente, não é isso? Hoje ainda você tem que estar num clima de aguardo, de expectativa para ver até onde e até quando eles vão conseguir recuperar tanto o market share como margens. Tem alguma circunstância na qual você gostaria de que a Cielo não distribuísse dividendo? Não, eu não vejo por que não distribuir dividendo. Eu acho que uma empresa de capital aberto, toda empresa de capital aberto, ela convoca seus acionistas, quando ela democratiza o capital, propondo que eles sejam o quê? Ao invés de investidores, parceiros. Então o parceiro, você tem que dar a ele, você tem que oferecer a ele uma parte daquilo que você ganha. Tá entendendo? Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser mais ou menos, quer dizer. Então tudo isso varia em função do quê? Varia em função de um sem número de fatores, que são os fundamentos que norteiam a empresa. Então você tem muitos procedimentos que uma empresa pode e às vezes deve acionar para poder então ter o quê? Para poder ter uma receptividade maior e para poder produzir o quê? A fidelização dos seus acionistas, né? Você não pode e nem consegue fidelizar um acionista se você não pagar o dividendo, tá certo? Então existem empresas que elas têm condições de gerar margens boas, resultados bons e distribuir esses bons resultados. Existem outras empresas que têm e observam dinâmica diferente.
Qual seja, elas não pagam um dividendo tão expressivo, mas elas acabam transferindo para o mercado o ganho do acionista.